sacrifício precisa ser feito. Usaremos a última fagulha do poder de Arcos para aprisioná-lo aqui. O que é Tross, a Terra Morta de Goraktu? Como funciona o ciclo de almas na desordem? E como ficaram depois da queda de Sargeras? E os titãs? Têm almas mesmo? Para onde elas vão depois que os titãs morreram? Isso e mais um pouco vocês ficam sabendo nessa sexta parte desse terceiro Mega Teorizando. Qualquer outra informação deixaremos aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, desde informações e links do vídeo, como sorteio de montarias e eventos do canal. Muito obrigado a você que sempre deixa o like e o hype, que ajudam demais o canal e o vídeo, assim como o nosso lendário Spawn Twitcher, que comentou: seus vídeos são incríveis. Muito obrigado pelo apoio de sempre, lendários. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Andrew, a gente notou que você não falou daquele reino para onde a Jaina foi em Battle for Azeroth. Você sabe algo sobre ele? Sim, estou pesquisando mais sobre ele. O que eu posso adiantar é que, além de Ardenweald, além de O Outro Lado, existem também outros reinos. E um deles é o que Goraktu chama de... Na Terra Morta! Seu nome, na verdade, é Tross. E tem uma passagem para lá também, em Ardenweald, bem aqui. O interessante é que esse reino é bem diferente de Shadowlands. E eu diria até que, se não fizer parte de Shadowlands, é a Shadowlands original, porque é exatamente a descrição da Shadowlands antiga, sendo simplesmente Azeroth, com um visual sombrio. Outro ponto interessante é que eles usam uma magia realmente poderosa, sombria, diferente, mas sim, muito poderosa. Alguns acreditam ser uma mistura da magia da morte e da magia do caos, ou do Void. Talvez uma mistura das duas, como dito num comentário do Mantas Lucochumas, que disse: foi mencionado que o mapa cosmológico deve ser lido como um cristal, o mesmo que está pendurado em Hollowfall. É um cristal com muitas facetas, onde as energias interagem não apenas de cima para baixo, mas também das laterais, conectando-se e criando novas magias e energias. Por exemplo, o arcano é igual à vida mais a sombra. Na parte superior está a luz, e na parte inferior, o vazio. Imagine a forma de um diamante, semelhante ao real, e divida suas faces de acordo com as forças cosmológicas. Eu acredito que só esse comentário dele já daria um vídeo inteiro. Mas vamos manter o foco desse e focar na parte em que ele diz que as forças se conectam e resultam em uma outra força, como é o caso do arcano, que é resultado da conexão entre a vida e a sombra. Éons atrás, os titãs usaram a linguagem arcana para criar mundos inteiros. As energias arcanas mantêm o mundo coeso. Consegue sentir, criança? Então, assim como existem reinos artificiais, aparentemente existem também forças artificiais, e o arcano parece ser uma delas. No caso dessa magia de Tross, a Terra Morta, parece ser a conexão das sombras do Void com a magia da morte, resultando nessa magia tão sombria que vimos os Drustos usarem. Mas vamos voltar aqui para o assunto principal do vídeo. Para esse reino, a Terra Morta, vão as almas dos piores Cotirenos, mas também almas perdidas são arrastadas para lá, para sofrerem e serem atormentadas com as visões de seu passado, como aconteceu com Jaina Proudmoore. Perdoe-me, Arthas. Não posso ver você fazer isso. Se os impedisse, ele nunca teria se convertido. Ainda estaria vivo. Eu não fui forte bastante. Quem sabe com o tempo você compreenda. Prendam todos! Devia tê-lo convencido. Ai, não! Assassina! As criaturas de lá parecem se alimentarem do sofrimento e da dor. Os Drustos que vivem nesse reino tentaram usar o portal de Ardenweald para voltarem para Azeroth, usando o ciclo da vida, como eu já expliquei para vocês em outras partes, mas os Drustos não conseguiram. Ainda, eles estão presos nesse reino, em Tross, essa Terra Morta. Já chegamos a imaginar que fosse o reino da decadência, mas vamos manter essa ideia de ser um dos reinos de Shadowlands, talvez a original.
Um dia eu pretendo me aprofundar mais nesse assunto em um vídeo futuro, especialmente por causa dos, digamos, donos desse lugar, sem spoiler. Vamos voltar ao foco aqui desse vídeo. Continuando, e as almas da desordem, Andrew? Os servos de Sargeras só podem ser mortos quando destruídos da espiral etérea, certo? Exatamente. Mas tem um detalhe importante. Quando as almas dos servos de Sargeras morriam, eles simplesmente retornavam para a espiral etérea. Isso, claro, levava muito tempo. Foi quando Sargeras encontrou Argus, aprisionou sua alma e usou a alma do mundo de Argus. Claro. A criatura foi traída. Foi presa por algo poderoso. Claro. Eles escravizaram mundos. Queimaram mundos. Eles usaram sua força para reviver almas caídas. Inicialmente acreditávamos que Argus, sendo supostamente um titã da morte, tinha poderes para trazer qualquer criatura de volta à vida. No entanto, na raid Antorus, quando enfrentamos Argus, ficou claro que quem tem esse poder é Eonar, a titã da vida, que durante a batalha traz todos de volta à vida. Nem tudo está perdido, grande pai. A centelha da vida ainda reluz nesses mortais. Ergam-se, campeões! Lutem para salvar o seu mundo! Talvez por isso Eonar estava tão preocupado com Sargeras encontrá-la. Campeões, as forças da Legião querem roubar minha essência para o seu mestre infernal. Derrube-os antes que me alcancem, ou tudo estará perdido. Minhas forças se esgotam. Se Sargeras triunfar, toda a vida mergulhará em trevas. E talvez por isso Sargeras queria tanto Eonar. Ele teria um exército imortal? Uma continua fugindo de nós. A essência dela é necessária para garantir a vitória da minha cruzada. Mas provavelmente Sargeras já conhece todos esses sistemas de energias e planos e reinos, e foi exatamente com isso que ele fez de Argus uma bateria poderosa? Como? Você pode me perguntar? E a resposta é atando as almas de seus servos à alma de Argus. Assim, sempre que um de seus servos morressem, Argus injetava quantidades gigantescas de energia nessa alma. Então, se ele estivesse caído em Shadowlands, por exemplo, ou mesmo que fosse no Void, a alma ia direto para a espiral etérea, por causa da enorme quantidade de energia que aquela alma recebia. Isso é confirmado e explicado por Lothraxon, que disse: era prazeroso, de certa forma, sentir a alma à deriva. Aí Argus nos arrastava de volta e éramos punidos por todas as nossas falhas. Assim, Argus fazia quase um instant reis nos servos de Sargeras. Talvez por isso Argus sentia tanta dor e sofria. Clarão. Dor. Muita dor. Só no sonho a criatura encontrava consolo. E ainda podemos imaginar que foi exatamente por ter sido esgotado por tanto tempo, trazendo almas de volta, e no final tendo seu poder usado por Amantul e os titãs para trazer Sargeras de volta ao trono do panteão e prendê-lo. Um sacrifício precisa ser feito. Usaremos a última fagulha do poder de Argus para aprisioná-lo aqui. O trono do panteão se tornará a prisão de Sargeras, bem como a nossa. Argus finalmente se esgotou toda a sua energia e caiu para o plano inferior. No caso, as Shadowlands. Tá, Andrew, mas Argus foi morto, certo? E agora, como ficou os servos de Sargeras? Eles ainda voltam para a espiral etérea? Sim, é a resposta. Eles continuam voltando para a espiral etérea, só não voltam instantaneamente como antes, ou seja, leva muito tempo até eles voltarem. E aqui vamos responder o comentário do nosso lendário Nicholas Cairo, que perguntou: Sargeras já invadiu Shadowlands? Eu me perdi. A resposta é sim, Nicholas. Em Maldraxxus descobrimos isso,
E até tem essa cinemática que estamos vendo da Draca se infiltrando num dos mundos controlados por Sargeras. Acho que Shadowlands poderia ter sido aprofundado mais nisso, mas infelizmente foi bem limitado e se resumiu a isso, um evento do passado. Mas e os Titãs, Andrew? Eles têm almas também, certo? Para onde eles vão depois de morrer? Vamos lá para a Ordem agora. Você sente no ar o doce néctar da loucura? Esse lugar está a ponto de transportar